Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza vai despertar a sua curiosidade. Afinal, quem nunca esteve curioso para saber quem são os anjos? Será que realmente temos um anjo da guarda? Será que realmente temos à nossa disposição um ser sobrenatural que cuida de nós, que nos orienta, que nos livra dos perigos e muitas vezes sem nós percebermos? Será que eles agem de forma autônoma ou será que eles agem sobre a orientação e a supervisão de um Deus Todo-Poderoso? São estas e outras dúvidas que nós vamos tirar. Estão preparados? Are you ready? Vamos lá. Bem, eu vou começar com uma história, vou ilustrar o nosso vídeo de hoje com uma história muito interessante. Era sobre um homem. Este homem era uma pessoa que tinha obrigações dentro de uma igreja, ele era um músico, ele tocava e ele cuidava de todo o departamento musical da igreja. E, por alguns reveses da vida, ele estava passando por algum problema financeiro. Então, num determinado momento, para piorar ainda mais a situação, o seu único filho pediu a ele e pediu à sua esposa alguns alimentos próprios da idade, né? E que ele gostaria de estar comendo porque fazia um tempinho que ele não degustava esses alimentos. Chegou ao pai, comunicou o que ele queria e, naturalmente, o coração do pai ficou aflito porque ele não tinha aqueles alimentos. Então, ele pediu ao filho que fizesse uma lista e, então, com aquela lista, ele e a sua esposa foram orar a Deus, pedindo a Deus que desse uma providência para que viesse suprir a necessidade e o seu filho tivesse aqueles alimentos próprios da sua idade. Pois bem, passado alguns dias, aquele homem, ele recebeu imponente, e aquele homem falou, olha, quais são os horários de culto da sua igreja, como funciona, qual é a liturgia? E então, ele o recebeu em seu escritório, já que ele era o dirigente da música, tinha um escritório para ele na igreja, conversou, explicou, falou sobre o pastor, falou do ministério da igreja, como funcionava. O homem se deu por satisfeito, cumprimentou, ele sentiu algo diferente naquele cumprimento, e o homem disse, olha, tem um recado para você. Deus tem falado que você tem atuado muito bem e com excelência na sua área de louvor. Continue executando os melhores louvores a Deus, que Deus está recebendo o seu louvor. E tornou a cumprimentá-lo e saiu apressado. Aquele toque, ele sentiu um bem-estar muito grande. Mas tudo bem, voltou aos seus afazeres, ainda estava preocupado porque não tinha condições financeiras, o seu filho ainda estava cobrando a ele aqueles alimentos. Mas, menos de uma semana, aquele homem ligou novamente e falou assim, olha, sou eu que estive aí, você me recebeu no seu escritório e eu gostaria de que você viesse me encontrar na porta do hipermercado tal. Pode ser? Combinaram um dia, combinaram um horário, e então ele com o seu carro foi esperar aquela pessoa na porta do hipermercado. Chegando lá, o rapaz foi muito rápido, ele estava apressado, aparentando muita pressa, falou assim, olha, eu não tenho muito tempo, estou muito atarefado, então nós vamos fazer o seguinte, você pega um carrinho, eu pego outro carrinho, vamos adentrar no supermercado e vamos comprar as coisas que você precisa. Ele tinha a sua esposa, ele tinha o seu filho, né? E eram 3 na família. Adentraram ao supermercado e ele foi falando, isso aqui é para o seu filho. E colocou o alimento lá, isso aqui é para a sua esposa. Ela gosta, não gosta? Gosta. Olha, você gosta disso, não gosta? Gosto. Coloca lá. E aquele rapaz, demonstrou uma grande sabedoria sobre o que ele gostava, sobre o que o filho gostava e o que a esposa gostava. Aquilo chamou a atenção, mas ele estava tão contente, tão eufórico que nem percebeu, né? E aí então foi e colocou, e foi colocando. Olha, isso aqui é isso que você gosta, olha que a sua esposa gosta, olha o que o seu filho gosta. E foi colocando, e os carrinhos foram sendo cheios. Terminado tudo, passaram no caixa e o rapaz falou assim, olha, vai colocar isso no carro enquanto eu vou acertando aqui com o caixa. Ele foi imediatamente, atendeu a solicitação, levou tudo para o seu carro, ajeitou tudo no porta-malas do carro. Quando voltou, já estava tudo pago. Quando voltou, já estava tudo ok. Se cumprimentaram
E ele falou assim, qual é o seu nome? Ainda não sei o seu nome corretamente. Ele falou, o meu nome é Gabriel. Se cumprimentaram mais uma vez, apertaram a mão. Novamente ele sentiu aquele bem-estar muito grande naquele toque de mão. E então, cada um foi para o seu lado. Quando ele deu na chave para dar a ignição no carro, ele falou, Gabriel. E veio aquela lembrança, Gabriel, será? Não é possível. Ele tirou a chave do contato, voltou para o supermercado, para o caixa que tinha atendido aos dois, falou assim, só um minutinho, Gabriel passou aqui e falou com você alguma coisa? Senão não falou nada, apenas me pagou. Ele pagou em cheque, tem aí algum cartão, o cheque dele para saber o nome dele completo? Não, não falou nada não, ele me pagou em dinheiro e foi embora. O que você está pensando? O anjo de Deus, Gabriel. Aliás, Gabriel é citado 4 vezes na Bíblia. Quem sabe? Será que ele recebeu a visita de um anjo? É isso aí que nós vamos estar conversando. E eu tenho certeza que você está com dúvidas. Poxa vida, será que também, no determinado período da minha vida, eu não fui atendido pelos anjos? Será que, num determinado momento da minha vida, Deus não me socorreu através da sua atuação? É isso o que nós vamos estar. E para isso eu selecionei, entre muitas coisas, para que o vídeo não seja extenso, naturalmente, algumas coisas que eu e você deveríamos saber sobre os anjos. Olha lá, olha as coisas que nós anotamos, que nós preparamos para você. Por exemplo, os anjos devem receber adoração? Podemos nos prostrar a ele como se fossem divindades? Não. Lá no livro de Colossenses, versículo 18, dizem que jamais devemos prestar qualquer tipo de adoração a Deus. Apesar dos anjos estarem numa situação muito mais privilegiada do que nós, porque os anjos já moram com Deus, eles não devem receber adoração, porque eles foram criados como nós, apenas eles foram criados um pouquinho acima de nós, porque eles já estão lá. Outra coisa, não sei se você sabe, nós fomos criados do pó da terra, nós temos uma herança genética que vem de Adão e Eva, temos uma herança genética dos nossos pais, dos nossos avós, mas os anjos, eles não foram criados a partir de qualquer coisa material. Os anjos foram criados diante de uma expressão maravilhosa de Deus. Então eles não têm herança. Por causa disso, nós necessitamos dos nossos pais para que nós tenhamos vida, para que nós venhamos à vida. Já os anjos não, eles foram criados um a um, através dessa vontade maravilhosa de Deus de terem pessoas especiais, acima do normal, né? Seres celestiais, para estarem servindo e adorando. Ok? Outra coisa muito importante que eu quero passar para vocês e que eu selecionei. Por exemplo, os anjos, eles têm nome. Sabiam disso? Se eles têm nome, eles têm personalidade. Se eles têm personalidade, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Deus não criou robôs. Assim como o homem não é robô e o homem tem uma personalidade própria, também os anjos têm uma personalidade própria. Tanto é que 1/3 dos anjos do céu foram arrastados para a terra. Por quê? Porque se rebeliaram contra Deus. Ou seja, poderiam continuar fiéis a Deus, poderiam estar servindo a Deus na glória, mas eles deixaram o sentimento de orgulho tomar conta deles e, inflados por um outro anjo, saíram todos da presença de Deus. Ok? Eu vou citar alguns nomes que a Bíblia nos diz, né? Aliás, não é a Bíblia, é a tradição. Essa tradição nos diz pelo menos alguns nomes de anjos. Confiram comigo. Gabriel e Miguel, a nossa Bíblia tem. Agora, nós temos Uriel, nós temos Rafael, nós temos Sacarel, nós temos Reniel. São alguns outros nomes de anjos que aparecem, confirmando que os anjos têm personalidade própria. Qual será desses ou um outro anjo que já apareceu para te servir, que já apareceu para cuidar de você? Ok? Qual será? Muito bem. Agora, os anjos, como eu falei, desde a Idade Média, desde sempre, eles sempre foram alvos de muita expectativa. Por exemplo, na Idade Antiga, quando aparecia um ser celestial, imaginava-se que era o próprio Deus. E como ninguém poderia ver Deus e continuar vivo, eles temiam que era a presença de Deus uma forma de anjo. E sempre os anjos apareciam falando, não temas,
não temais. Também é o recado para você hoje. Não temas. Deus está cuidando de você. Através dos santos anjos, eles estão ministrando a tua vitória. Você pode acreditar nisso? Confie, creia, porque Deus, Ele é fiel. E mais aqui. E como eu falei, desde a antiguidade, muitas pessoas tinham dúvidas. Por exemplo, os teólogos perguntavam, será que os anjos podem estar em dois lugares ao mesmo tempo? Pode estar comigo e pode estar com alguém que eu conheço ou alguém do outro lado do mundo? Quantos anjos será que cabem dentro de um alfinete, da cabeça de um alfinete? Eram questões, às vezes, até meio sem pé nem cabeça, mas que permeavam a cabeça dos teólogos de antigamente. Por exemplo, eles falavam, se uma criança morre numa tenra idade, eles vão responder por essa criança? Como, por exemplo, não cuidaram direito desta criança, então a criança chegou a morrer e agora Deus vai cobrar deles? Eram questões teológicas, que hoje não fazem muito sentido, naturalmente, mas que naquele tempo fazia muito sentido. Enquanto eu estou falando, você já se inscreveu no nosso canal? Você já deu aquele like? Já deu aquele joinha? Por favor, compartilhe o nosso canal, porque nós precisamos, o canal precisa crescer, o nosso canal Relacionamento e Dicas Tadeu Batista necessita da sua ajuda e do seu apoio. Mais algumas coisas que eu notei. Vamos prestar atenção? Olha lá. Como eu falei, os anjos, eles estão ao lado de Deus. Os anjos estão servindo na glória ao nosso Deus. Assim, também como Deus os manda em missões específicas, a teu favor e a meu favor. Por isso que a Bíblia fala, os anjos, Deus, acampa-se ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus e os livra. Isso quer dizer que o nosso anjo, ele está o tempo todo ao nosso lado? Não. Porque não é o todo o tempo que nós estamos em perigo. Mas, assim que é detectado um perigo, assim que Deus, na sua onisciência, detecta um perigo real para nós, imediatamente Ele manda o anjo e o anjo estará ao meu e ao teu lado. Lembrando que o tempo celestial, o tempo espiritual, é diferente do tempo do homem. Nós temos um tempo, o nosso tempo é o tempo Cronos, é o tempo do cronômetro, do relógio. O tempo de Deus é o tempo Kairos, é um tempo que nós não podemos definir, que nós não podemos medir, porque é um tempo espiritual e faz parte da esfera sobrenatural das coisas. Portanto, quando Deus fala, vai, pode ter certeza, o anjo chega na hora certa e tem um livramento muito grande para a tua vida. Receba aí o livramento de Deus, receba aí a bênção de Deus, receba a graça de Deus, porque Deus, Ele é aquele que cuida dos seus. O Salmo 91, ele é muito pródigo e ele é maravilhoso. Eu queria compartilhar com você esta leitura do Salmo 91. Olha o que diz aqui, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, o quê? Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Que coisa, que palavra maravilhosa. Mas como eu falei, os anjos, eles são dóceis, porque eles estão na glória o tempo todo com Deus. Ora, você pode imaginar isso? Quem está com Deus está com a melhor das companhias. Quem está com Deus está gozando de um privilégio a toda prova. E, portanto, os anjos têm palavras dóceis, têm palavras carinhosas, têm palavras de apoio, têm palavras que suscitam coisas boas para o nosso espírito. Eles têm também palavras encorajadoras. Nesse tempo de tantos desafios, Deus tem um anjo para trazer uma palavra encorajadora à minha e à tua vida. Ele falou para Gideão, Gideão, com a tua força você livrará Israel dos midianistas. Olha que coisa linda. Com a tua força, Gideão, vai e vencerá os teus inimigos. Diz aqui, o próprio Jesus falou também que eles são santos. Então, o teu anjo, o meu anjo, o anjo que nos guarda, segundo a orientação e a direção de Deus, são santos. Lá em Mateus 25, 31, quando Jesus retornar à terra, ele retornará rodeado, ladeado dos santos anjos. Palavras do Senhor Jesus. Diz aqui também, os anjos são sábios. Eles não se perdem nas suas decisões. Eles sabem o que fazem. Quando eles atuam com propriedade, sabendo o resultado e o efeito daquela ação a meu e a teu favor. Diz-nos também que uma mulher sábia no tempo do rei Davi comparou a sabedoria do rei Davi com a dos santos anjos.
Outra coisa, os anjos, eles são reverentes. Reverência a Deus é aquilo que mostra a pessoa que ama a Deus e respeita a Deus das pessoas que estão, infelizmente, aquém daquilo que se deveria ter de uma comunhão com Deus. A Bíblia nos fala lá em Isaías 6:2 de uma classe de anjos, os serafins. Os serafins, eles têm 6 asas. E a Bíblia nos diz que na sua reverência, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam as mãos e 2 cobriam os pés, numa espécie de total reverência ao nosso Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, que merece toda a reverência. Se eles recebem a reverência dos santos anjos, não será merecedor da minha e da tua reverência? Outra coisa, eles são fiéis e obedientes. Eles obedecem a Deus. Eles seguem os seus mandamentos. Eles seguem as suas ordens. Por isso, é mais motivo de Deus deixá-los constantemente na glória, vivendo um estilo de vida completamente diferente desse, do nosso dia a dia, dos nossos fazeres, dos nossos afazeres, das nossas doenças, das nossas lutas, das nossas angústias, porque eles estão constantemente ao lado de Deus. Outra coisa, uma coisa importante, os anjos são seres extremamente poderosos. Se nós lermos em 2 Reis, no capítulo 19, a partir do 35, nós veremos que apenas um anjo derrotou 185 mil soldados. Apenas um anjo derrotou 185 mil soldados. Então, não é motivo para que você e eu possamos descansar e falarmos: no momento certo, Deus mandará o nosso socorro, no momento certo, Deus mandará o nosso auxílio e sairemos vitoriosos dessa situação, por mais tenebrosa e por mais caprichosa que possa ser. Confie em Deus. Deus tem o seu exército. A Bíblia fala que os exércitos de Deus, um desses exércitos exatamente são os anjos, e eles são poderosos para atuarem em meu e em teu favor. Encontrar a palavra anjo, porque anjo significa mensageiro, aquele que tem uma mensagem de Deus. Se é o anjo da guarda, se nós cremos assim, a mensagem de Deus para com este anjo é que venha nos guardar, nos proteger e cuidar de nós. Então, embora você nunca tenha visto visualmente um anjo, talvez você não tenha nem percebido a presença sensorial de um anjo, creia, eles são incumbidos de Deus para a minha e para a tua proteção. A partir de hoje, confie no plano de Deus. A partir de hoje, confie na graça de Deus. Quem sabe nesse exato momento, enquanto você está vendo esse vídeo, enquanto você está curtindo esse vídeo e enquanto você está compartilhando esse vídeo, há um anjo de Deus trabalhando e operando na sua vida. Deus te abençoe. Este é o teu canal Relacionamento Dicas Tadeu Batista e que Deus te guarde. Até a próxima.